Olá, espero que todos vocês estejam bem. Hoje lhe trago 40 curiosidades das aventuras de Shark Boy Lava Girl, coisas que talvez você não sabia. As Aventuras de Shark Boy Lava Girl foi criado originalmente pelo escritor e roteirista Robert Rodrigues, mas para as pessoas que acham que ele só fez as aventuras de Shark Boy Lava Girl estão totalmente enganados, já que ele foi o diretor de Pequenos Grandes Espiões 1 e 2, sem se esquecer do grande filme que foi lançado no dia 25 de dezembro de 2020, intitulado como Pequenos Grandes Heróis, mundialmente conhecido como We Can Be Hero. Quando começa o filme, podemos reparar em uma frase, histórias baseadas de Max, mas na realidade Max era o filme do roteirista Robert Rodrigues, o criador do filme, já que no dia o filho dele acabou tendo um sonho de um mundo baseado em sonhos com Shark Boy Lava Girl. O criador ficou tão interessado no sonho do seu filho que resolveu produzir um filme, tanto que o nome dos personagens principais no caso são Max, que é o mesmo nome do filho dele, o Race Max. Quando Shark Boy era apenas uma criança, ele é criado pelo seu pai. Depois acontece um enorme desastre e o pai dele acaba desaparecendo. Shark Boy recebe a ajuda dos tubarões para poder sobreviver em um mar completamente aberto, mas o ator que interpreta o Shark Boy é o Race Max, o filho do criador, que acabou tendo o sonho das aventuras de Shark Boy Lava Girl, apesar que ele tinha apenas 5 anos, mas quando o Shark Boy foi crescendo, quando ele tinha 8 anos, foi colocado outro filho e também outro filho na sala de aula. Miley Cyrus resolveu fazer o teste para representar a Lava Girl, mas infelizmente ela resolveu desistir porque estava se preparando para fazer outra série da Disney mais conhecida como Hannah Montana, então Tyler Doller acabou ficando com o papel de Lava Girl. Logo após, ela foi a única que representou a Lava Girl em Pequenos Grandes Heróis, já que o ator Tyler Lauder acabou recusando o papel de Shark Boy em Pequenos Grandes Heróis. No ano de 1998, o lutador mexicano acabou registrando seu nome como Shark Boy, já que o filme foi feito no dia 10 de julho de 2005, ele acabou usando no nome do lutador por acidente, então o lutador resolveu processar a empresa. Depois de 3 anos, ele recebeu um benefício de $300 mil. Por usar o seu nome sem o consentimento, e assim os produtores do filme resolveram comprar os direitos do nome para usar em continuações do filme. Todos nós reparamos que Shark Boy sabe lutar muito bem quando estava interpretando, mas o que poucas pessoas sabem é que ele era um ótimo lutador na vida real, chegando a ganhar diversos prêmios de karatê quando era apenas uma criança, então quando os coreógrafos tentavam ensinar algum movimento de luta para o Tyler, ele conseguia fazer até melhor do que os coreógrafos conseguiam ensinar para ele. O filme foi estreado em 2005, mas ele acabou demorando 2 anos para conseguir ser finalizado, então a atriz Lava Girl teve que pintar o seu cabelo regularmente durante 2 anos, mas o cabelo dela começava a cair depois de alguns meses, então resolveram colocar uma peruca para tentar simular o cabelo vermelho, e assim ficava mais fácil de colocar chama sempre quando ela ficava furiosa. Vocês conseguem se lembrar desse robô? Se lembram de qual era o nome dele? Era Tobor, o robô, mas Max construiu ele para conseguir ajudar ele nas tarefas de casa, já que a ideia desse nome foi feito pelo próprio filho do diretor, que inventou esse nome colocando o nome dele em inglês Robot, que é Tobor se você lê de trás pra frente. Mas na última parte do filme podemos reparar que Max consegue consertar o seu robô, que consegue ajudar ele nas tarefas de casa. No ano de 2005, quando o filme foi estreado, também foi lançado 6 livros que contavam a história separada de cada personagem, mas esses livros foram partes deletadas do filme que nunca vamos conseguir assistir apenas lendo os livros, como por exemplo quando o pai do Shark Boy foi para o fundo do oceano procurar o filho dele, ele foi com um submarino, mas o que o filme não conta é que ele construiu o próprio submarino com as próprias mãos. Robert Rodrigues era um grande amigo do diretor Quentin Tarantino. O filme que ele resolveu fazer tem uma pequena brincadeira com seu amigo, colocando um pequeno easter egg, como por exemplo o pacote de hambúrguer que Max pretendia comer com o nome do hambúrguer Big Canuna. Mas esse pequeno detalhe o diretor acabou dando em entrevista, e só assim as pessoas começaram a reparar nesse pequeno detalhe. Uma das companhias que foram as produtoras das aventuras de Shark Boy Lava Girl foi a Thumb Maker Studios, que tem um logo de uma criança com óculos 3D com um gorro, mas esse logo é representado por um caderno de Linux quando ele acaba se levantando para devolver o diário que ele acabou roubando de Max. Mas eles resolveram colocar exclusivamente no caderno de Linux porque ele era a criança mais parecida com a criança do logo da empresa.
Eu tenho certeza que todas as pessoas que acabaram assistindo o filme repararam em diversos momentos com diversas coisas espirrando na tela ou até mesmo bolhas estourando, sem se esquecer quando Linux está tentando lutar com Max, ele acaba falando chuva de miolos e sim, o miolo acaba grudando na tela. Isso é porque o filme foi lançado originalmente para ser apenas em 3D, mas depois eles tiveram que adaptar para o modo convencional. O ator Taylor Lautner, que interpretou o Shark Boy, apesar dele ter feito esse filme, ele ficou mundialmente conhecido por interpretar a saga Crepúsculo, apesar e a Taylor Dollar, mais conhecida como Lava Girl, ela fez muitos filmes famosos depois do filme em questão. A única coisa relevante que ela acabou fazendo foi a participação na série Dr. House e depois na série Grey e em Pequenos Grandes Heróis. Vocês conhecem Sasha Pitzer, mais conhecida como a garota que conseguiu destruir o Doutor Eletricidade quando ele veio para o planeta Terra. Entre todos os atores, ela é a segunda atriz mais conhecida atualmente, já que ela fez parte de uma série intitulada Pretty Little Ladies, que foi lançado em 2010. Atualmente já está com 7 temporadas, é uma das séries mais assistidas da HBO norte-americana, ganhando mais de 2 Grammys. A música, que foi mundialmente conhecida como Sonhe Sonhe, cantada pela primeira vez pelo Shark Boy, é escrita por Daniel Araújo, mas o que poucas pessoas sabiam é que a música foi escrita em apenas 5 horas, já que eles precisavam de uma música apenas para ser cantada, já que a maioria dos filmes infantis tinham músicas. Então essa deveria ser uma música qualquer e se tornou um ícone para todas as idades. A maioria das cenas que vemos no filme foi gravado apenas utilizando uma tela verde, como por exemplo quando ele está navegando ou até mesmo quando nos deparamos com o Doutor Eletricidade em forma de relógio. E sim, absolutamente tudo do planeta Baba foi feito por computação. Apenas o local onde Max morava e a escola e o parquinho que existiram na vida real, sem se esquecer dos atores. O nome do planeta onde Max foi se chamava Planeta Baba, mas o escritor acabou dando uma entrevista e acabou falando que o nome do planeta era para ser originalmente Nani, já que sempre quando Race Max, o filho do diretor, dormia, ele dormia acompanhada com a história contada pela sua babá, que é Nani em inglês, mas o diretor na entrevista falou que esse nome ficaria muito estranho, então ele colocou Baba, que é a palavra babá só que sem acento. Já que o filme As Aventuras de Shark Boy Lava Girl foi feito com um baixo orçamento de apenas 50 milhões de dólares, ele acabou arrecadando 32 milhões de dólares nos Estados Unidos e 39 milhões de dólares pelo mundo. Por ser considerado um filme ruim pelas críticas, mesmo com esse orçamento todo, Robert Rodrigues acabou escrevendo, dirigindo e roteirizando, sendo responsável pelas fotos e pela produção do filme. O filme contou com mais de 1.500 tomadas de efeitos visuais e tiveram que contratar mais de 11 empresas para fazer os efeitos especiais do filme, como por exemplo para fazer o Tobo, que utilizava a empresa industrial Light Magics. Sem se esquecer da empresa Thumbmakers Studios, mas a última empresa do proprietário era de Robert Rodrigues, junto com a sua esposa Elizabeth, que deu ideia para o nome da sua própria empresa de Thumbmaker Studios. Vocês conseguem se lembrar do Max? Depois do filme, a sua vida como ator ficou um pouco mais parada, fazendo apenas poucas séries como Hard Work e a série Hatman, que foi uma das séries mais premiadas da sua carreira. Como Cowboy, atualmente está com 27 anos, morando em Nova York. Depois do filme, ele nunca mais encontrou com os atores do filme, nem mesmo quando foram fazer a continuação ele foi chamado. Vocês já perceberam qual foi a palavra mais falada do filme? Foi a palavra sonho, que foi falada 150 vezes, tanto pelo Max quanto pelos atores que participaram do filme tiveram que falar em algum momento a palavra sonho. Inclusive, apenas o Max falou a palavra mais de 62 vezes durante o filme. Segunda palavra mais falada foi a palavra Max, porque em quase todo momento tinham que falar a palavra do personagem principal do filme. O ator Jorge Lopes foi o ator que mais interpretou personagens durante o filme. Ele interpretou o total de 4 personagens. Ele foi o professor Eletricidade do mundo real, o senhor Eletricidade do planeta Baba e o pai da princesa que comandava um mundo repleto por gelo. E por fim ele interpretou o Robot, dando a voz à única invenção do Max que pôde ajudar ele a conseguir continuar o seu caminho nos sonhos. Tobor foi inspirado em uma série de 1954, Tobor the Great, que também antes do filme aconteceu que nos deparamos com um robô muito parecido com a grande série dos Simpsons, que foi lançado 4 anos antes do filme do episódio em questão, intitulado como Trilogia dos Horrores. Sendo um episódio especial do Dia das Bruxas dos Simpsons, o robô da Lisa conseguia ser muito inteligente, conseguindo responder qualquer pergunta. Um dos principais motivos para Max ter criado um mundo completamente diferente dentro dos seus sonhos foram as brigas dos seus
seus pais, como podemos reparar do Max levando o Shark Boy para dentro do seu banheiro e os seus pais não conseguiam reparar no que estava acontecendo, que eles estavam brigando nesse momento, não conseguindo dar devida atenção para Max. Quando os pais de Max fizeram as pazes, o Max nunca mais encontraram seus amigos do planeta Baba. Do filme, desde o início, tem diversas coisas escondidas que não reparamos, como por exemplo o brinco da princesa de gelo dentro da classe, e tem diversos planetas que nunca existiram, simplesmente existiram dentro da mente do Max, principalmente o foguete bem parecido, quando eles estavam conseguindo ir para outro planeta, e a frase curiosa atrás do Max falando "você pode me dar alguma escolha", aparecendo quando Max está contando a história do diário. Para as pessoas que acham que depois desse acontecimento Max nunca mais voltou para o planeta Baba, estão completamente enganados, já que ele acabou voltando no livro intitulado como Retorno ao Planeta. Se não fosse a bilheteria pequena do filme, provavelmente teríamos mais 2 filmes de Shark Boy Lava Girl baseados nas sequências do filme, mas infelizmente não temos. Para deixar a produção do diretor, eles resolveram diminuir os custos, ele mesmo editando o filme com uma forma completamente simples, introduzindo o rosto dos personagens, pedindo para os cartunistas fazer uma planilha de profundidade dentro do filme. Sim, eles conseguiram desenvolver o filme por completo, então eles só gravaram a reação do Senhor Eletricidade e introduziram em uma pequena máquina. A cama do Max é uma cama projetada para 2 pessoas, mesmo que na casa só tem um quarto, o quarto dos pais do Max e o quarto do Max. Apesar do criador do filme não ter revelado antes do Max nascer, os seus pais tinham outro filme que acabou desaparecendo, mas durante o filme todo, dito que o Max é filho único, que os seus pais tenham tentado ter outros filhos, mas acabaram não conseguindo. No início do filme é falado que Shark Boy acabou desenvolvendo guelras para conseguir respirar debaixo d'água e também foi desenvolvido um incrível dente de tubarão, mas no final do filme podemos reparar que Shark Boy tenta procurar o seu pai com um submarino, sendo que esse é um erro claro de continuação, sendo que o filme, mas no segundo livro, Shark Boy consegue encontrar finalmente o seu pai. Quando foi anunciado que Shark Boy Lava Girl iriam voltar para as telas do cinema, muitas pessoas começaram a ficar espantadas, ainda mais quando descobriram que eles teriam uma filha, já que a maioria das pessoas achavam que os dois eram irmãos por ser filho do mesmo criador. E no caso seria o Max, mas não foi assim, já que no final do filme tem diversas cenas para reparar que os dois terminaram juntos. A maioria dos atores e personagens que nós vemos na continuação das aventuras de Shark Boy Lava Girl, como a mãe do Voltar ou até mesmo o pai do Carta Surpresa, e a maioria das pessoas que ficaram sem entender aonde Shark Boy conheciam eles, como eles acabaram se transformando em defensores da cidade, mas na realidade é tudo explicado no segundo livro, que nunca foi produzido pelos cinemas, mas eles tiveram que voltar para a Terra quando Max sonhou com ele quando ele tinha 17 anos. Quando o filme foi lançado, tiveram alguns erros de gravação que não foram notados pela maioria das pessoas, como por exemplo quando Max está furioso com Nino e acaba jogando o diário na cabeça dele, mas vocês conseguem notar alguma coisa de diferente quando a cena volta e está com o diário que ele jogou no Nino está novamente na cadeira dele, como se fosse um passe de mágica. O inimigo do filme é o Nino, mas não era para ser isso originalmente, já que o diretor e criador Robert Rodrigues queriam colocar o seu filho mais velho de 8 anos para interpretar o Nino e ser um dos protagonistas principais, mas eles perceberam que não fazia muito sentido o filho dele ser o vilão e ao mesmo tempo interpretar o Shark Boy, quando estava começando a desenvolver guerras, então eles resolveram colocar o Nino mesmo. Outro erro de continuação, quando Max consegue finalmente pegar o seu diário, até que Lava Girl acaba pegando o diário e acaba sendo destruído, mas Max consegue imaginar uma lava-moto para Lava Girl, mas quando ela sobe em cima, eles falam que ele esqueceu de imaginar a gasolina, mas a parte mais difícil foi ele ter imaginado a moto, mas a parte mais fácil eles poderiam imaginar na hora, mas os produtores resolveram deixar assim. Vocês conseguem se lembrar da marca de cereal que aparece no filme? Essa marca de cereal é do próprio criador do filme. As vendas do cereal foram tão grandes quando eles resolveram colocar quando a Missy estava tentando comer o seu café da manhã, mas poucas pessoas repararam que é o mesmo cereal. Mesmo cereal que o Max acabou comendo toda manhã quando eles estavam se preparando para ir para a escola. Quando o Max acorda de manhã, ele percebe que o leite está fervendo, indicando que a Lava Girl acabou tocando naquele leite. Ele acabou percebendo que um dos biscoitos tem uma mordida muito similar a uma mordida de tubarão. O biscoito era o biscoito com cobertura de chocolate que Shark Boy acabou comendo. Mas porque Shark Boy estava com receio quando ele pisou naquele chocolate, acabou cuspindo. Isso é um grande mistério, mas na realidade era apenas porque o filme era em 3D
e eles tinham que dar realidade. Max é um dos personagens mais poderosos do filme porque ele conseguiu sonhar acordado, mas ele tem a super velocidade combinado com a super força, ele consegue ter qualquer poder que ele consiga sonhar, mas uma coisa muito estranha é porque ele não viu seus poderes logo quando ele recuperou seu diário. Linux, isso é um mistério, mas ele conseguiu se lembrar de repente sem nenhuma explicação no final do filme. Senhor Eletricidade é um ator mexicano para conseguir honrar as suas origens, até mesmo na versão original do filme, o Senhor Eletricidade, por isso que nos deparamos com as crianças com dificuldade quando vão falar o nome dele pela primeira vez, já que o nome dele não está na língua habitual das crianças, nem mesmo a filha dele consegue pronunciar o nome dele, o nome do próprio pai, mesmo que algumas pessoas não tenham reparado. Shark Boy Lava Girl tiveram 3 livros lançados depois do filme, mas no segundo livro eles tiveram que voltar para a Terra porque as crianças não conseguiam mais sonhar. Quando eles finalmente conseguiram voltar para a Terra, eles acabaram chamando muita atenção pelos seus poderes, e eles foram mandados para uma organização de heróis, onde eles conheceram os principais heróis, que no caso são os heróis de Pequenos Grandes Heróis. Mas isso não é tudo, quem de vocês sabia de alguma dessas curiosidades, deixe nos comentários, mas se você gostou, clique em gostei e se inscreva para receber mais vídeos. Tchau a todos e nos veremos em breve.